Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre genética, né? Nós vamos continuar com os nossos conteúdos sobre interação gênica. Nós já falamos de genes complementares, de epistasia, né? Certo? Lembram as diferenças entre genes complementares e epistasia? Hoje nós vamos falar sobre polimeria. Mas não esqueçam, hein? Eu dei o quadrado de Punnett de 4 genes para vocês, dei todos os passos para vocês fazerem, preencherem-no e calcularem as proporções fenotípicas, né? Próxima aula nós vamos conferir, ver se está correto, ver se vocês fizeram corretamente, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de polimeria ou herança poligênica. Poli, já sabemos que é de vários, né? Então, vários genes, né? Várias características genéticas, né? Quantitativa ou multifatorial, ou de vários fatores, né? Então, como que acontece quando eu tenho mais do que 2 genes ou mais do que 2 caracteres genéticos se interagindo, né? Fazendo essa integração gênica ou interação, porque interagem geneticamente, tá? Lembrando, interação gênica onde há adição de vários genes para determinado fenótipo, né? Para a determinação do fenótipo, combinada à ação ambiental. Então, é a interação onde a adição de uma força genética, de um fator genético, se adiciona ao caráter, né? Pela presença de um gene. O outro gene acaba tendo um comportamento diferente e conforme ele é homozigoto ou heterozigoto, conforme é toda essa característica ou aquele mapeamento genético, pode ser mais evidenciado ou menos evidenciado, né? Aditivo ou não aditivo, tá? E também com a interação ambiental, né? E aí nós teríamos a definição correta do fenótipo. Tá? Mesmo com as diferentes combinações, determinar somente um fenótipo, há uma variação contínua desses fenótipos. Então, mesmo com as diferentes combinações dos genotipos, dos gametas, tá? E isso determinar somente um fenótipo, existem contínuas diferenças nesses fenótipos, então esses fenótipos acabam tendo variações diferenciadas. Por exemplo, a cor da pele, né? A nossa pele tem uma cor da pele, por exemplo, negro, mas eu tenho negro escuro, negro médio, negro claro, o pardo médio, pardo claro, eu tenho branco, né? Branco é branco, né? Negro é negro, mas tem o pardo médio, pardo escuro, pardo claro, tá? Que são as atuais definições para a cor de pele, tá? Então, por exemplo, a cor de pele, o peso, né? Então, as condições do peso é a soma de vários genótipos que vão determinar o fenótipo, mais a integração, né? Então, por que uma pessoa é tão magra? Por que uma pessoa é tão gorda? Isso tem uma influência, tem uma característica genótipa, mas tem a interação do meio. E tem essa interação de polimeria, né? Ou de poligenética, né? Tá? Onde vários genes vão interagir, vão determinar os resultados do fenotipos. Altura, inteligência humana, então sim, a inteligência também está ligada a fatores genéticos, né? É claro que precisa ser desenvolvida, né? E aí para isso que nós temos que estudar, para isso que nós temos que fazer nossos deveres de casa, pesquisar, fazer exercícios, fixar conteúdos, né? Certo? Quantidade de sementes em um fruto, por exemplo, um fruto que tem mais semente, um fruto que tem menos semente. Já existem trabalhos na genética molecular da agronomia, da veterinária, né? Para ter frutas com mais sementes ou menos sementes, dependendo da característica que se deseja, né? E sementes com mais poder ou menos poder, certo? Tá?
Poder do quê? De germinação. Então já existem trabalhos genéticos que a gente chama de melhoramento genético para fortalecer essas sementes. Isso tudo nós vamos ver lá na frente, tá? Quantidade de leite produzida por animal. Então vai se selecionando, vai se fazendo essas interações gênicas, combinações gênicas, e aí nós temos animais que têm mais resistência a frio, que têm mais capacidade de produção de leite, que o leite tem um teor de gordura diferenciado. Então isso tudo os geneticistas, né, profissionais especializados em genética, tanto o veterinário, quanto o biólogo, quanto o agrônomo, quanto o engenheiro florestal, quanto o médico, quanto a enfermeira, quanto as diferentes profissões que têm possibilidade de estudar genética, se especializam e aí começam a fazer todos esses processos, essas pesquisas, esses estudos para melhorar as características de um indivíduo, tá? Por meio do quê? Por meio das interações genéticas, né? Tá? Ok? Então aqui é só um exemplo de distribuição. Então, por exemplo, na altura humana, ainda que exista essa distribuição, tá? E ao longo do tempo a gente sabe que a altura do homem vem ganhando, a altura média do homem vem ganhando centímetros, vem ficando mais alta, né? É só a gente olhar para os nossos pais, a grande maioria deles eram mais baixos, os filhos são mais altos, as filhas são mais altas, né? As mulheres são mais altas hoje em dia, né? Com mais frequência, né? Não que lá no passado não tinham mulheres altas, mas com menos frequência, hoje elas estão tendo mais frequência. Né? Então, dentro da distribuição da altura humana, nós percebemos que a altura média é aquela onde você tem o maior número de indivíduos. Indivíduos com altura baixa, que não são os anões, né? Que não sofreram a mutação do ananismo, né? Não sofreram as interações genéticas, as variações genéticas, as mutações genéticas que causou o ananismo, mas ainda considerados normais. Então, homens, vamos colocar de 1,60m, 1,55m, que são baixinhos, são bem poucos, assim como homens de 2,15m, 2,20m, 2,25m, são também muito poucos. A média brasileira, por exemplo, é 1,77m, 1,75m, não sei se já está 1,80m, vou pesquisar para vocês e vou trazer essa informação na próxima aula. Né? A mulher está em 1,64m, 68m, vou pesquisar e trarei esta média para vocês. No passado era mais baixa, e se pegarmos a média mundial, ela também vai variar, tá? Ok? Então, isso acontece pela interação genética de vários genes, polimeria, poligenética, né? E mais as condições do meio. Por que as condições do meio? Porque, por exemplo, não adianta você ter herdado alta capacidade de inteligência dos seus pais se você não desenvolvesse seu potencial, se você ficar o dia inteiro dormindo, o dia inteiro assistindo TV, o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro fazendo coisas que não estimulem a sua inteligência, né? No WhatsApp, no Facebook, no celular. Se você ficar ali o dia inteiro, você vai ter perdido a tua vida, você vai ter perdido a tua capacidade de desenvolver a sua inteligência, né? Mesma coisa, altura, peso. Se você ficar o dia inteiro comendo, é óbvio que você vai causar uma disfunção orgânica e você vai acabar ganhando peso, né? Então, praticar atividade física, caminhar todo dia alguns quarteirões por dia, mesmo vocês que estão aí estudando, tá? Isso ativa os neurônios, tá? Gera mudanças, promove a saída de resíduos, gera oxigenação no nosso cérebro. Então, a atividade é muito importante, tá? Não precisa ir lá na academia, fica 3 horas, daí você chega em casa cansado, daí não tem disponibilidade, não tem força, não tem disposição para estudar. Mas dá uma caminhadinha leve de meia hora, toma um solzinho,
Isso ajuda, tá? Vamos lá, os genes então podem ser aditivos, a polimeria pode ser aditiva ou não aditiva, né? Aditiva apresenta um efeito sobre o fenótipo. Cada gene, cada alelo contribui com uma parcela igual para dadas características. Os genes aditivos são representados por letras maiúsculas, né? Então, aqueles genes dominantes que a gente costuma chamar de dominantes, hoje aqui eles vão ser considerados aditivos, tá? Genes não aditivos são representados por alelos em letras minúsculas, então, ou recessivo, né? Então, nós vamos chamá-los agora de não aditivos, tá? Pois não contribuem com a determinação do fenótipo, tá? Os genes de herança poligênica seguem os princípios da segregação independente, ou seja, seguem os princípios da segunda lei de Mendel, né? Cor da pele humana, por exemplo, né, segue o padrão da polimeria, sendo determinado por dois genes, Azão, Azinho, A aditivo, Azinho não aditivo, Bzão aditivo, Bzinho não aditivo, presentes em cromossomos homólogos diferentes, tá? Indivíduo branco, então quando o indivíduo é branco, como eu, assim, branco, né? Quase da cor da parede. Sou bi-recessivo, né? Então os meus alelos, os meus pares de alelo, seguramente para a cor de pele é AABB. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Não aditivo, nada se soma a essa cor maravilhosa de pele, tá? É a minha herança, vem dos meus pais. Não há nada que eu possa reclamar e nem ficar infeliz por causa disso, tá? E ninguém deve ficar infeliz pela cor da sua pele, muito pelo contrário, devemos ter muita coragem, muito orgulho da nossa pele e defender nossos direitos, né, nossa cultura, certo? Então, para cada gene alelo efetivo acrescentado, ou seja, os aditivos, né, os que têm adição, o Azão e o Bzão, a pele assume um tom mais escuro, né, devido à produção de melanina pelos melanócitos, né, pigmento da pele. Então, se eu tiver num Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, a gente já sabe que é birrecessivo e é cor branca. Agora, se eu tiver um Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, não vai mais ser branca, vai ser uma tonalidade de cor de pele um pouquinho mais escura, um pardo, né? Vai ser um pardo. Porque aquele A que apareceu ali, Azão que apareceu ali, ele adiciona a cor à pele, tá? Então aqui eu tenho um esquema para vocês, né? Então olha lá. Quando temos as 5 classes de cores: negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Pessoal, são essas as definições de cores para a humanidade, tá? Não pensa em amarelo, não pensa em vermelho, não pensa em pardo. Ah, porque eu sou moreno pardo. Não, não existe moreno pardo. Ninguém é moreno, tá? Ou é negro, ou é mulato, ou é branco, tá? O mulato que pode receber as suas diferentes variações. E aí tem todo um conjunto de escala aqui contínua, de números contínuos, que vocês vão ver aqui, tá? Então, o negro, quando tem 4 alelos efetivos, Azão, Azão, Bzão, Bzão. O mulato escuro tem 3 só, ou é Azão, Azão, Bzão, Bzinho, ou é Azão, Azinho, Bzão, Bzão, tá? Então, tem que ter 3. O mulato médio tem que ter 2, ou é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ou é Azão, Bzinho, Bzinho, ou é Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, tá? O mulato claro tem que ter um alelo efetivo, um alelo de adição, né? Ou é Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou é Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Não tem outra opção, não tem outra possibilidade. E branco, como a pessoa que vos fala, é 0, né? Sou totalmente recessivo. Azinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá?
Esse esquema pode-se também mostrar numa estrutura de escada, onde o branco, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ocupa a base, e o negro, que é o ápice, que é o topo da escada, apresenta Azão, Azão, tá? E pessoal, é muito importante essa troca de miscigenação, essa troca de genes, né? Porque com eles vai se tornando, gerando indivíduos mais resistentes, né? Através dessa interação genética, dominância, adicionalidade, não adicionalidade, algumas doenças vão perdendo forças, outras doenças vão ganhando, outras características vão ganhando força, né? E assim nós vamos tendo cada vez indivíduos mais fortes. E é isso que os geneticistas fazem. Claro que nas questões humanas, por diversos fatores, moralismo, ética, religião, a mudança genética, a transformação genética, a alteração genética, a manipulação de genes ainda é bastante utópica, ainda é bastante um dogma, né? Um tabu muito sério, né? Porque às vezes pode ser levada para um mau caminho, pode ser usada para outros caminhos ilícitos, né? Agora, nos vegetais, nas plantas, nos alimentos, nos animais, já se faz isso há muito tempo. Não é mutação genética, não é comprar alimentos transgênicos, né? Que ainda não se sabe qual é a razão e quais serão os resultados da transgenia. Porque você está adicionando numa espécie genes de outra espécie e que por um curto tempo, tudo bem, sabemos qual é o resultado. Agora, por um longo tempo, não se sabe o que isso pode causar para aquela espécie ou para outras espécies, tá? Então, melhoramento genético, seleção genética, interação genética, eu particularmente apoio. Mutação genética, eu tenho muito cuidado e tenho muitas restrições ao dizer para vocês sim ou não, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre então, agora que nós temos essas questões de adicionalidade que vocês viram aqui, nós temos a expressão mínima e máxima do fenótipo, né? Daquela cor branca ou negra ou mulata, tá? Então, indivíduos birrecessivos, eu, azinho, represento uma expressão mínima de fenótipo. Então, para a cor de pele, a minha atuação foi mínima, né? Tá? Já os azão-bezão, que são os adicionados, né? Os gametas adicionais, né? Apresentam expressão máxima. E os heterozigóticos ali são expressões intermediárias. Então, quando cruzamos bihíbridos, azão, azinho, bezão, bezinho, nós vamos ter de novo lá o nosso quadrado de Punnett, né, onde os genes para a cor da pele, que se segregam independentemente, então lembra, segregação independente, mas segue a segunda lei de Mendel, tá? Azão e bezão alelos aditivos, azinho e bezinho não aditivos. A proporção fenotípica seguirá 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Então, porque vocês já sabem que 2 na 2 é igual a 4 gametas. Cruzando 4 gametas com 4 gametas, nós vamos ter 16 genótipos, né? E esses 16 genótipos vão ter uma proporção fenotípica que é esta aqui, tá? Certo? Então tá lá, ó, novamente, quadrado de Punnett, a mesma questão, e aí nós temos as combinações, ó lá, cruzando os 4 gametas da mãe, os 4 gametas do pai, nós vamos ter os descendentes. Um negro, né? Um azão, bezão, um branco, azinho, bezinho, então tá aqui um branco e um negro, e o resto vai ser uma combinação. Lembrando que se tiver 3 aditivos, vai ser mulato escuro, se tiver 2 vai ser mulato médio, se tiver 1 vai ser mulato escuro. Então tá aqui, vamos ver os escuros.
1, 2, 3, escuro. 1, 2, 3, escuro. 1, 2, médio. Né? 1, 2, 3, escuro. 1, 2, médio. 1, 2, médio. 1 só, claro. 1, 2, 3, escuro. 1, 2, médio. 1, 2, médio. 1, só 1, claro. 1, 2, médio. 1, claro. 1, claro. Certo? Então, nós com isso temos uma proporção de escuro 4, médio 6 e claro 4. Tá? Então, a proporção aqui é de 1 para 4, para 6, para 4 e para 1. Somando isso aqui, igual a 16. Tá? Certo? E agora, então, como que a gente faz esses cálculos? Então, nós temos duas formas, né? Cálculo de genes envolvidos. Quando conhecemos o número de fenotipos, tá? Usa-se o processo da escala ou a seguinte fórmula. Número de genes igual a número de fenótipos menos 1. Por exemplo, no caso da cor da pele, temos 5 fenótipos, né? Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Então, 5 menos 1 igual a 4. 4 genes, ou 2 na segunda, igual a 4, N igual a 2, 2 pares de genes, tá? Então, se nós pegássemos uma população e classificássemos toda a população, ela ia ser classificada em 5 fenotipos para a cor de pele, tá? Então, 5 fenotipos menos 1 dá 4. Então, 4 genes, estão envolvidos 4 genes, né? Tá? Ok? Quais são os 4 genes? Aquelas 4 combinações de azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Tá? Os 4 alelos, né? Os 4 alelos, azão, azanho, bezão, bezinho, tá? Isso a gente expressa através da fórmula 2 elevado a n. 2 elevado a n igual a 4. N, aí pela matemática, né? O n passa lá como raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, nós temos 2 pares de genes, tá certo? Quando não se conhece o número de fenótipos, quando se deseja saber o número de pares de genes envolvidos, porém não sabemos o número de fenótipos existentes, utiliza-se a fórmula 1 sobre 4 na n. Vamos supor que a gente não soubesse quantas possibilidades fenotípicas de cor de pele existem em toda a população mundial. Então, a gente não sabe o quanto de fenotípico e a gente não sabe o quanto de gameta também, né? Então, a gente usa essa fórmula, 1 sobre 4 elevado a n, onde 1 é o terceiro descendente, é o número, desculpa, esse 3 aqui não é o número de descendente com um fenótipo extremo, tá? Então, por exemplo, eu sou um fenótipo extremo, eu sou um branco recessivo, né? O negro é um extremo, né? Tá? 4n é o número total de descendentes num cruzamento entre heterozigotos. Vamos supor que dentro de uma população tivesse lá 1000 e poucos descendentes. Então, quantos desses eram extremos? 5, 6, 7? Quantos desses eram brancos, né? Tá? E N é o número de pares de genes. Então, é esse N que a gente quer descobrir, tá certo? Então, vamos ver. Exemplo, coelhos com orelhas de comprimento de 10 a 5 centímetros, tá? Então, nós temos aí os coelhos que podem ter de 10 a 5 centímetros de comprimento de suas orelhas, tá? O cruzamento de parentais com orelhas 10 e 5, então a gente pega os extremos, um coelho que tenha 10 centímetros de orelha e um coelho que tenha 5 centímetros de orelha, tá? Porque a gente sabe que esses são os extremos, então eles são duplamente homozigóticos, né?
tá? Resultado em F1. Todos os descendentes F1 terão orelhas 7,5 de comprimento, porque serão heterozigotos. Lembra quando a gente cruzava azão, azão, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, a gente gerava um único descendente que era azão, azinho, bezão, bezinho, um heterozigoto? Então, é isso que está acontecendo aqui. O heterozigoto desse aqui foi intermediário, não foi nem 10 nem 5, foi 7,5. Então a gente assume que ele é heterozigoto. E aí agora cruzando 2 de 7,5, ou seja, cruzando aqueles dois, azão, azinho, bezão, bezinho, vezes azão, azinho, bezão, bezinho, que vocês já conhecem muito bem, né? Obteve-se então o resultado em F2, 1.024 indivíduos com orelhas variando de 5 a 10 centímetros. Então não eram orelhas só de 5, só de 7,5 ou de 10. Houve uma grande gama de variação. Por isso que eu pedi para vocês fazerem o quadro de Punnett para 4 genes, para vocês calcularem a proporção fenotípica. E vocês vão ver lá que existe uma grande gama de variação, tá? Sendo somente 4 com orelhas de 5 centímetros. Opa, então eu encontrei um número de extremos. Então, qual que é o número de extremos? É 4. Qual o número de genes envolvidos? Então, vamos voltar aqui. 1 é o número de descendentes com fenótipo extremos. Ah, então qual que era o número ali no nosso cálculo? Foi 4. Qual que era o total de indivíduos? 1.024. Se eu dividir isso aqui, nós vamos ter 1 para 256, tá? Vamos ver? Tá aqui, ó. 1 sobre 4n igual a 4 sobre 10 na 24, né? 1 sobre 4n, divido isso aqui, dá 1 sobre 256. N, fazendo esta racionalização matemática, eu chego que 256 é igual a 4 elevado a 4, né? Certo? E então, quando eu tenho essa situação, eu corto esse, eu fico com N igual a 4. Então, há 4 pares envolvidos nesta herança. Há 4 pares de alelos, né? Ou 4 genes envolvidos nessa herança, né? Então, conclusão, os coelhos com orelha de 5 centímetros são homozigóticos para os 4 genes. Então, A, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czinho, Czinho, Dezinho, Dezinho. Os coelhos com orelhas de 10 centímetros são homozigóticos para os 4 genes. Azão, Azão, Bezão, Bezão, Czão, Czão, Dezão, Dezão. Eu assumo isso, né? Por quê? Porque eram os extremos, né? Não tinha um coelho com orelha 11. Se tivesse com orelha 11, esse seria o extremo, tá? A variação entre os extremos é de 5 centímetros. Então, quanto que é a variação do 10 para o 5? Fácil, né? 10 menos 5, 5. Nós temos um intervalo de 5 centímetros. Então, são 4 pares de genes, ou 8 alelos, né? Então, cada alelo efetivo, cada alelo efetivo, tá? Cada alelo efetivo contribui com 0,6 centímetros de comprimento ao fenótipo. Como que a gente faz isso? A gente pega o 5 e divide por 8. Na verdade é 0,625, tá? Dá um número mais preciso. Mas você sabe que se arredondar, como esse depois aqui tem o 6, depois dele é o 2, é inferior a 5, fica o próprio 6, né? Tá? Por isso que eu coloquei aqui 6, mas o valor verdadeiro é 0,65. E aí o que a gente faz? 8 alelos aditivos acrescentam 5 centímetros. Opa, essa flechinha é aqui embaixo, tá, pessoal? Então essa flechinha é aqui. Um alelo aditivo acrescenta quanto? X. Então, uma regra de 3 muito básica, né? X igual a 5 dividido por 8, que é 0,625, né? Tá? Assim, um indivíduo com fenotipo AA, Bzinho, Bzão, Czão, Czão, Dzinho, Dezão, Dezão, Dezinho, possui uma orelha com
8,6 centímetros, tá? De orelha, pois são 6 alelos aditivos, então olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alelos aditivos vezes 0,625, né? Igual a 3,75. Mais os 5 centímetros, que é o mínimo que cada coelho vai ter de orelha, 5 mais 3,75, nós vamos ter indivíduos com 8,75, tá? Nós vamos ter um indivíduo com uma orelha do tamanho de 8,75. Quantos indivíduos nós vamos ter? Aí nós precisamos fazer a proporção fenotípica, tá? Na cor dos olhos, a mesma coisa, também determinada pela herança poligênica, por meio da produção de melanina nas células das íris. Lembra que eu falei que cada célula tem uma certa função e vai ter uma certa tipo de estrutura, tá? Então, perceba que aqui em genética nós também temos que lembrar da citologia, porque é importante aquele conhecimento da citologia para a gente entender e trabalhar este racional na genética, tá? E falamos bem tranquilo para vocês, pessoal, acompanhando alguns vestibulares. Cada dia que passa, as provas dos vestibulares, do Enem, de outras universidades, estão integrando conhecimentos. Então, as perguntas não são mais somente de genética, somente de ecologia, somente de citologia. Não, os autores das perguntas, eles estão fazendo uma mescla de conhecimentos, porque nós não queremos alunos que decorem, que memorizem, mas que entendam um processo, tá? Entendam um processo, entendam uma função, façam correlações, e é isso importante. Por isso que eu brinco com vocês, para frente, para trás, para o lado, né? Então nós temos que estar observando todo o conhecimento e integrando todo o conhecimento, tá? Então, voltando, esta herança da cor dos olhos ainda não está totalmente definida, tá? Ainda há bastante pesquisa sobre ela, pois depende de técnicas de observação dos diferentes fenótipos, o que dificulta o cálculo. Claro, por quê? Porque quantas tonalidades de cores existem? Então existe um verde mais fraco, um verde mais forte, um verde pigmentado. Às vezes o indivíduo tem um olho verde, um olho azul, um olho meio verde, meio azul, meio marrom. Quer dizer, tem muita mudança e tem muitas situações que estão sendo investigadas, tá? Porém, aceita-se 4 pares de genes envolvidos. De novo, tudo tinha uma razão por que eu falei para vocês se exercitarem com o quadrado de Punnett, tá? 4 pares de genes. Volta, a mesma coisa da orelha dos coelhos lá. A, B, C, D. 4 pares de genes, tá? Que definem os seguintes fenótipos: azul claro, azul médio, azul escuro, verde claro, verde escuro, avelã, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, tá? Aqui não é escuro, aqui é claro, tá? Pessoal, desculpa. Castanho claro, tá? Ok? Não escuro, não é escuro aqui, escuro está aqui, tá? Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando que aquele extremo tem variações, né? Assim como o extremo de baixo também tem variações, né? Tá? E no intermediário também existem variações, tá certo? Então, vamos ver como é que é aqui agora um exemplo de uma outra polimeria, que é a pleiotropia, né? Presença de um único par de alelos, condicionando o aparecimento simultâneo de várias características. Por exemplo, um par de alelo, vários fenômenos, tá? Então, existindo um alelo, um determinado alelo no cromossoma ou no mapa genético da pessoa, tá? Ou do indivíduo, surgirá a doença osteogênese imperfecta, né? Não é imperfeita, é imperfecta. Ok? Formação da proteína colágeno tipo 1 está alterado. Então,
a formação do colágeno não acontece, então não acontece da forma correta, está alterado. Tá? Isso irá afetar várias partes do organismo, por exemplo, fragilidade óssea, os ossos ficam mais quebrados, escleróticas azuladas, baixa estatura, surdez precoce, deformidade óssea e dos dentes, tá? Então, a presença de um alelo determina esta doença, né? Determina um genotipo que causa essa doença e com isso vai haver várias características fenotípicas. Um indivíduo pode ter todas essas diferenças fenotípicas ou algumas delas ou uma delas, tá? Ok? Então, aqui nós terminamos interação gênica, nós falamos sobre genes complementares, sobre epistasia e hoje nós falamos sobre a pleiotropia, nós falamos sobre a polimeria, tá? Então, pessoal, novamente, quero convidar vocês para lerem, relerem, interagirem entre vocês, colegas, né? Professores, peçam, tirem dúvidas, olhem na internet, observem no mundo a parte de vocês, tá bom? Fiquem bem, até a próxima aula, um grande abraço.